A Zamioculca é a espécie do momento, caiu no gosto do povo. Tem gente cultivando essa planta em casa, apartamento, escritório, clínicas, suporta muito bem ambientes com ar-condicionado, enfim, essa planta se espalhou por todos os cantos do Brasil. Ah, você quer uma também? Então antes de você adquirir a sua, assista esse vídeo que eu vou te contar possíveis erros que podem ser cometidos no cultivo dessa espécie para você não cometê-los aí na sua casa. Eu sou a Ju, engenheira agrônoma e paisagista, bem-vindo de volta ao nosso canal. A Zamioculca realmente caiu no gosto do brasileiro. E hoje em dia, muitas pessoas com quem a gente conversa têm uma ou quer ter uma planta dessa na sua casa. Inclusive, aqui no canal já pediram pra gente falar sobre ela também. Mas não vamos só falar sobre ela. Decidimos trazer nesse vídeo possíveis erros de cultivo para te alertar e você não precisar passar por nenhuma dessas situações, digamos assim, delicadas. Para quem não conhece essa planta, está aqui no canal porque viu a foto, achou bonita ou porque gostou do nome diferentão, essa daqui é a Zamioculca, também conhecida como planta da fortuna. É uma espécie originária da região leste do continente africano. É a espécie ideal para quem está começando na jardinagem, ainda não tem muita prática com plantas, ou até mesmo para quem trabalha fora, viaja bastante, porque ela é uma planta muito fácil de cuidar. E você deve estar pensando, se ela é muito fácil de cuidar, por que um vídeo sobre erros? Eu acredito que o motivo desses erros que vou comentar aqui é porque no cuidado, na manutenção dessa planta, a gente acaba ignorando algumas características dela que não são muito comentadas ou conhecidas por muitos e faz com que a gente acabe prejudicando ao invés de ajudá-la. Mas fiquem tranquilos que eu vou contar tudo para vocês. Vem comigo! Quem assiste nossos vídeos aqui no canal sabe que sempre falamos sobre a importância de estudar um pouco sobre a espécie antes de comprar ou pegar uma mudinha da planta de alguém. Mas temos que tomar cuidado com as informações que buscamos, principalmente se procuramos essas informações na internet, porque pode ser que você obtenha uma informação equivocada e essa informação ser tão nociva quanto não ter informação nenhuma. O primeiro erro que muitas pessoas cometem com a Zamioculca é cultivá-la em ambientes que não tenham janelas ou entrada de luz natural. Muito embora você encontre informações como essa na internet, não há plantas que sobrevivam a ambientes assim. A Zamioculca precisa de luz natural para se desenvolver bem. Alguém pode estar assistindo esse vídeo e dizer que tem uma Zamioculca no seu lavabo, que não tem janelas ou claraboia, por exemplo, e que sua planta está viva. Então eu te digo que a Zamioculca tem um crescimento lento, mais lento que outras plantas. Então ela até vai aguentar por um período ali, mas não sobreviverá por muito tempo. Mas antes de morrer, ela dará alguns sinais. Ela começará a ficar estiolada. O estiolamento acontece quando não há luz natural e a planta começa a se esticar em busca do sol. As folhas ou folíolos, ao invés de crescer com espaçamento normal, vão crescendo muito mais espaçados um do outro. Além do estiolamento, os folíolos vão ficando verdes mais escuros, depois amarelando, vão se desprendendo da planta, caindo, a planta vai ficando sem folhas, sem folíolos, até a planta não ter mais folha para fazer fotossíntese e morrer. Então, muito embora há lugares que digam que ela não precisa de luz natural, isso é mito. Ela precisa sim de luz para ter um bom desenvolvimento. Porém, só com essa informação não basta. Só com o primeiro tópico você pode acabar cometendo o segundo erro dessa lista, que é deixar a sua Zamioculca esturricando no solzão. Quando a gente fala que a Zamioculca é originária da região leste da África, algumas pessoas podem associar a África ao deserto e pensar que quanto mais sol, melhor para ela. Só que se você pensa assim, você está enganado. A Zamioculca é sim originária da África, porém de florestas dessa região. Em seu habitat natural, ela cresce embaixo da copa das árvores que filtram o sol para elas. Sendo assim, a Zamioculca pode sim receber raios solares diretamente sobre as suas folhas, mas que seja o sol fraco do início da manhã ou no final da tarde. E tendo essas condições, você pode cultivar tanto dentro quanto fora de casa. Se você preferir cultivar dentro de casa, dependendo do tamanho da janela, ela tolera ficar até 4 metros de distância da fonte de luz natural. E com os dois primeiros erros que falei aqui, podemos perceber que a Zamioculca é uma planta de meia sombra, nem sombra total
nem sol pleno, ok? O terceiro erro muito comum, se não o mais comum, é a rega em excesso. Eu não sei se você é essa pessoa, mas tem muita gente que não consegue ver um vasinho que já vai regando. E para algumas plantas, a rega diária é necessária. Mas aí vai uma informação da Zamioculca que é fundamental você ter em mente na hora de regar. Preparados? A Zamioculca é uma suculenta. Você sabia disso? Como assim, Ju? Você acabou de dizer que ela não gosta de sol pleno. Tá muito confuso isso aí. Sim, ela não gosta de sol pleno mesmo. A Zamioculca é uma suculenta de sombra, ou seja, ela tem todas as características de uma suculenta, porém gosta de sol filtrado ou sol fraco direto em suas folhas por até 2 ou 3 horas por dia. As suculentas normalmente são originárias de regiões que têm chuvas mal distribuídas. E por esse motivo, por não saber quando vai chover, para não morrer de sede, ao longo dos anos, as suculentas desenvolveram a capacidade de armazenar água e nutrientes para garantir a sua sobrevivência. Há plantas que estocam água e nutrientes nas raízes, nos caules e ou nas folhas. A Zamioculca tem capacidade de estocar água nas raízes e a segunda característica que não é muito comentada e que você precisa saber é que a Zamioculca tem um rizoma que nada mais é do que um caule modificado que parece uma batatinha e que fica enterrada na terra, capaz de armazenar água e nutrientes. Pensa assim, se a Zamioculca armazena água e nutrientes nas raízes e nas batatinhas, ela não vai puxar tanta água e nutriente do sol. E para ela consumir toda a umidade do solo, demorará mais tempo do que uma planta que não é suculenta, entende? Por isso que eu não preciso regá-la todos os dias. O ideal é regar quando o solo estiver bem seco. Então pode ser uma vez por semana, 2 vezes por semana ou até mesmo 3. Você vai ver, observar o que acontece com a sua plantinha aí na sua região, tá bom? Mas antes de ir para o próximo tópico, quero deixar um alerta aqui que também é prejudicial regar de menos. Olha só como ficam as plantas que não recebem água suficiente para se desenvolver. Os pecíolos, os cabinhos das folhas ficam enrugados, as folhas ficam moles, caídas, murchas, sem força para se sustentar. Dessa forma, para não cometer o erro da rega de mais e da rega de menos, o ideal é esperar o solo secar. Para isso, cavoque um pouquinho a terra com o dedo ou com um espeto para sentir se a camada abaixo da superfície está seca. Se estiver seca, você rega. E regue em abundância. Regue até começar a sair água pelos buraquinhos do fundo do vaso. Assim você vai garantir que todo o substrato receberá água e estará úmido. E você só fará outra rega como essa quando perceber que o solo estiver seco novamente. Pronto! Agora podemos passar para o quarto erro, que está muito ligado ao terceiro, que é cultivar as Zamioculcas em solos com baixa drenagem. A preparação do solo, do substrato, é muito importante. Já falei em vídeos aqui no nosso canal, mas eu gosto sempre de destacar. A escolha, a preparação do solo é fundamental para um bom desenvolvimento das espécies. A Zamioculca, por ser uma suculenta e ter essas estruturas capazes de armazenar água e nutrientes, precisa de um solo que não retenha muita água, porque o acúmulo de água nas raízes pode causar podridão e prejudicar muito a sua planta. E se não tratar no tempo certo, ela pode até morrer. Por isso, escolha solos menos argilosos. Para melhorar a drenagem do solo, do substrato, deixar ele bem poroso, podemos acrescentar casca de pinos, carvão, folhas secas, areia. Esses materiais aumentarão a drenagem do solo, além de melhorar a qualidade dele, servindo como adubo e disponibilizando nutrientes para colaborar com um bom desenvolvimento da sua planta. O quinto erro é característico de pessoas que estão iniciando na jardinagem, que é escolher o vaso de plástico para cultivar suculentas. Muito embora seja o quinto tópico de um vídeo de erros, cultivar Zamioculca em um vaso de plástico não é necessariamente um erro, mas pode se tornar. Se você não tem muita prática e não tem muito tempo para ficar observando a sua planta, será mais fácil para você, mais fácil de não errar, cultivar em vasos de cerâmica. Por quê? O principal erro e o mais fácil de cometer no cultivo da Zamioculca é regar demais. Uma vez que isso aconteceu, é mais difícil reparar o erro em um vaso de plástico, por exemplo.
ele retém mais umidade. Então, caso você erre e regue demais, o vaso de barro absorve mais a água e te ajuda nesses casos. E se você não tem muita prática, evite cultivá-las em cachepôs, que são aqueles vasos que não têm os furinhos embaixo. Com relação à umidade do solo para a zamioculca, é preferível que você erre para menos do que para mais. E o sexto e último erro mais comum é não adubar a sua zamioculca. Realmente a zamioculca não é uma espécie exigente em adubação, mas não quer dizer que isso não seja necessário. Por ela ter um crescimento mais lento comparado às demais espécies, pode dar a impressão de que ela não precisa ser adubada. No entanto, a zamioculca, que é conhecida por suas folhas verdes intensas e brilhantes, pode acabar perdendo vigor e começar a apresentar manchinhas amareladas nas suas folhas, caso não tenha nutrientes suficientes para o seu desenvolvimento. E para mantê-las saudáveis, você pode adubar a sua zamioculca a cada 3 meses com adubos de manutenção. Os adubos que vão bem na zamioculca são os líquidos 10-10-10 e os adubos tipo coach, que são aquelas bolinhas que lembram bolinhas de sagu que você deposita sobre a terra e ele vai fazendo a liberação lenta dos nutrientes. Mas cuidado com a mão aí, não precisa adubar com uma frequência menor que essa não. Caso você esteja adubando nessa frequência, mas mesmo assim está observando que as pontinhas das folhas estão ficando secas, fique tranquilo que isso não é falta de nutriente não. Esse sintoma é característico da falta de umidade do ar. Então, na próxima rega, você pode dar um banho nela, molhando ela inteira desde as folhas. Você pode dar esse banho com uma mangueira, ou se for mais fácil para você, você pode colocar a sua planta debaixo de um chuveiro e dar literalmente um banho nela com água gelada. Um alerta necessário de se fazer nesse vídeo é que a zamioculca faz parte da família Araceae, a mesma família dos antúrios. E se você já assistiu o nosso vídeo sobre antúrios, você provavelmente já sabe o que estou prestes a falar. E se você não assistiu e quer assistir, vou deixar o link aqui nos cards. As plantas da família Araceae são consideradas tóxicas. Produzem uma substância chamada oxalato de cálcio, que é tóxica quando ingerida. Mas não deixe de ter a sua zamioculca por causa disso não. É só você lavar bem as mãos com água e sabão após manuseá-la e ficar de olho nos pets e crianças. Mesmo porque como deixar de ter uma planta tão linda como essa na sua casa? Se sua casa ou apartamento for pequeno, você pode adquirir essa variedade mini. E se você é antenado e gosta de novidade, que tal essa variedade black? Ficou animado para ter uma zamioculca? Já tem! Então deixa aqui embaixo nos comentários onde está a sua zamioculca aí na sua casa e no seu escritório. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, para você tão rapidinho, pra gente faz tanta diferença. E aproveita e se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum vídeo que vamos soltar por aqui. Se você tem um amigo, uma vizinha, uma prima que gosta de plantas e está buscando uma para cultivar em casa, manda esse vídeo para ela vai adorar saber sobre a zamioculca. Muito obrigada pela sua companhia, eu fico por aqui e até a próxima. Beijo!